Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Estação Pimpolhos. Hoje é a aula do dia 22, 23, 25 e 26 do infantil de 4 anos. Eu sou o Prof. Jean e vamos estudar! Vamos estudar. Antes de começar a falar das atividades mesmo, eu vou falar como que está organizadas as apostilas. Então, as apostilas estão organizadas por dia de semana. Então, na segunda, terça, quinta e sexta, os filhos de vocês têm aula comigo. Na segunda, eles só têm 2 aulas, porque as outras 2 aulas são com outros professores. É de Educação Física, com a Prof. Gabi, e de Inglês, com a Prof. Eli. Na quarta-feira, eles só têm aula com essas outras professoras. Eles têm aula de Artes com a Prof. Gabi, de Educação Física também com a Prof. Gabi, de Ensino Religioso e de Literatura com a Prof. Eli. Por isso que não está contabilizado aí nas minhas aulas. No total, eu e os filhos de vocês temos 14 aulas. 2 aulas são de História, 2 de Geografia, 4 de Matemática, 3 de Língua Portuguesa, porque a outra quarta aula que seria de Língua Portuguesa é de Literatura, e 3 aulas de Ciências. Os materiais que a gente vai usar nessa apostila são a própria apostila, lápis de escrever, borracha, lápis de cor, alfabeto móvel e régua. Então, a atividade 1 está ali na página 3. E cada um de vocês vai ter um nome diferente porque é o nome dos filhos de vocês. Então, está dizendo assim, passe o lápis de escrever no tracejado das letras do seu primeiro nome. Depois, com a ajuda de um adulto, leia o nome das letras. Então, a criança vai pegar ali o lápis, vai passar em cima das letras do nome dela, tá? Que eu estou passando no computador é bem ruinzinho de passar reto, bem difícil mesmo. Então, vai ficar meio feio. Os filhos de vocês, pode ser que alguns também vai ficar assim meio tortinho, mas é bem normal, porque eles estão aí aprendendo, desenvolvendo a coordenação motora fina ainda. Feito isso, você vai ler o nome das letras com eles. Então, vai ler lá o J, o E, o A e o N. É importante para ele já ir reconhecendo que a letra, que, por exemplo, o nome dele começa com a letra J. Então, ele já vai sabendo isso aí. Na atividade 2, nós temos esse painel de letras e o aluno tem que pegar e pintar as letras do nome dele. Então, o Jean, por exemplo, pintaria a letra J, a letra E, a letra A e também a letra N. Tem 2 letras J, mas ele pintaria só uma dessas letras porque o nome dele só tem uma letra J. Se for, por exemplo, a Camille, que tem 2 L's no nome, ela precisa pintar 2 letras L aqui. Na atividade 3, está dizendo o seguinte, passe o seu lápis de escrever nos tracejados da letra abaixo, depois, com a ajuda de um adulto, leia as vogais do nosso alfabeto. Mesma coisa da primeira atividade, vai passar o lápis em torno do tracejado e das vogais, e depois vocês vão ler o nome das letras com as crianças. Então, você vai ler ali A, E, I, O, U. E aí você vai fazer o som dessas letras com a sua boca. É importante que você abra bem a boca. Então, A, E, I, O, U. E peça para a criança olhar na sua boca o movimento que você está fazendo, tá? E também, se você quiser, você pode pegar um espelho daqueles de mão, ou um espelho grande, pede para a criança ir lá e falar o nome dessas letras olhando a boca. Então, ela vai fazer esses mesmos sons olhando a configuração de boca, tá bom? Isso é bem importante para a alfabetização. Na atividade número 4, está pedindo assim, ligue as vogais com as iniciais dos animais que combinam com a letra. Então, ali nós temos alguns animais, você vai pedir para a criança que animal é esse, tá? Pode ser que aqui na iguana ela diga que é um lagarto, pode ser que no urubu ela diga que é um passarinho, tá? Pode ser que na onça ela diga tigre. Aí você só corrige ela falando o nome desse animal. Aí você vai ler esse nome para a criança e você enfatiza bem a primeira letra. Então, por exemplo, onça, iguana, urubu, elefante, aranha. Aí você vai pedir para a criança ligar a letra correspondente à primeira letra
do nome desse animal. Por exemplo, a iguana começa com a letra I. Então, a criança vai ligar a letra I com a iguana. Na atividade número 5, está pedindo assim: com um adulto, vá lá fora e observe o número da sua casa ou da casa de um vizinho. Pinte de vermelho os quadradinhos em que aparecem os algarismos que você viu. Então é importante essa diferenciação de algarismo e de número. O algarismo, ele representa um número. E aí, esse número representa uma quantidade, tá? O algarismo não é uma quantidade. Então, quando eu digo algarismo 2, ele não quer dizer duas coisas. Ele está dizendo que ele é a representação do número que representa essas duas coisas. Parece meio confuso, mas é importante que as crianças aprendam a diferenciar que algarismo é uma coisa, número é outra, e nós vamos trabalhando isso o ano inteiro. Então, por exemplo, vamos supor que a criança foi lá na casa, lá fora, olhou, e achou o número 98, que é o número da casa dela. Tá? Pode ser que na casa não tenha um número, aí você vai na casa de um vizinho junto com a criança, anota esse número num papel, e aí você dá para a criança pintar o número que ela achou. Então, por exemplo, ela achou lá na casa o número 98. O número 98 é composto do algarismo 9 na frente e o algarismo 8 atrás. Então, a criança vai pintar todo o quadradinho com o algarismo 9 e todo o quadradinho com o algarismo 8. Tá? Não precisa ser esse aqui necessariamente, pode ser o 9 aqui de cima ou o outro 8, não faz mal. O importante é que ela pinte esse número, tá bom? Pinte esse número não, pinte esse algarismo, né? Porque o número é a junção dos algarismos. A atividade 6 diz o seguinte: conte quantos pratos existem na sua casa. Agora circule de azul os algarismos que representam essa quantidade. Então, vamos supor que numa família, a família tenha 6 pratos. Então, a criança vai pegar e vai pintar, vai, aliás, circular de azul o algarismo 6, porque ele representa o número 6, que é a quantidade de pratos. Mas também pode ser que numa casa tenha 2 jogos de prato e um prato quebrou. Então, tem 11 pratos. Então, a criança vai ter que circular os 2 números 1. Por isso que tem números repetidos, né? Então, circula o número 1, circula o algarismo 1, circula o outro algarismo 1, porque eles juntos representam o número 11, que é a quantidade de pratos que teria na casa. A atividade 7 está dizendo o seguinte: escolha uma pessoa que mora contigo e, com a ajuda de um adulto, escreva o primeiro nome dela no alfabeto móvel. Depois, copie no retângulo abaixo. Então, vamos supor que a criança mora, sei lá, com o avô, com a mãe e com um tio, uma tia, tanto faz, e ela escolheu o avô para ser essa pessoa. Então, ela vai escrever o nome do avô aqui no quadradinho. Então, eu vou escrever o nome do meu avô. Meu avô se chama José. Então, vamos lá. O J, o O, o S e o E. Todo dentro desse retângulo aqui. E o acento no E. Então, está feita a atividade. É só isso. Agora, vamos para a próxima atividade que está relacionada com essa aqui. Aliás, todas as próximas 3 atividades estão relacionadas com essa primeira aqui. A atividade 8 está pedindo para passar em cima do tracejado da letra inicial do nome da pessoa que a criança escolheu. No caso do nosso exemplo, seria a letra J de José, né? Então, passaria aqui em cima do J. Na atividade 9, está pedindo assim: conte quantas letras tem o primeiro nome da pessoa que você escolheu. Em seguida, passe o lápis de escrever sobre o tracejado dos algarismos que representam essa quantidade. Então, vocês estão vendo que nós estamos enfatizando muito que algarismo é a representação de um número que representa uma quantidade. Então, por exemplo, José, que é o nome que a criança escolheu, tem 4 letras. Então, a criança vai passar em cima do algarismo 4 aqui. Se um nome, por exemplo, tem 10 letras, a criança tem que passar em cima do algarismo 1 e em cima do algarismo 0, tá bom? Se for 11 letras, aí ela só passa em cima do algarismo 1, porque é só isso. A atividade 10 está dizendo para a criança pintar a quantidade de círculos que corresponde ao número de letras do primeiro nome da pessoa que ela escolheu. Então, o José tem 4 letras, então ele vai pintar 4 círculos aqui.
Eu vou pintar aqui mais ou menos, só para a gente não perder muito tempo, mas a criança pinta bem certinho dentro da bolinha, tá? Pode ser que ela passe um pouco, aí não faz mal, mas a ideia é que ela deixe tudo bem pintado. Ó. Se for pintar assim que nem o Prof. Jean, não faz mal nesse primeiro momento da aula. Finalmente, vamos para as atividades de sexta-feira. Então, a atividade 11 de sexta-feira está dizendo o seguinte: pinte os objetos abaixo. Então, a primeira coisa é a criança pintar do jeito e da cor que ela quiser os objetos abaixo. Em seguida, circule de amarelo somente aqueles objetos que são brinquedos. Então, a criança vai olhar. Tesouro é um brinquedo? Se for um brinquedo, ela circula de amarelo. Se não for, não faz nada. Ursinho de pelúcia é um brinquedo? Mesma coisa. Se for, circula de amarelo. Se não for um brinquedo, deixa do jeito que está. Faz assim com todos os objetos. As próximas atividades também têm a ver com a atividade acima. Então, está pedindo assim, na número 12. Conte a quantidade de objetos da atividade acima. Agora, com a ajuda de um adulto, encontre e pinte de vermelho o número correspondente a esta quantidade. Pinte de amarelo os demais números. Então, a criança vai contar quantos objetos tem ali naquela imagem, vai chegar num número e você vai mostrar para a criança qual é esse número. Nessa atividade, você pode ou pedir para ela ou realmente mostrar. É esse número aqui. Aí a criança vai pintar esse número de vermelho e somente esse número. Os outros números que sobrarem, a criança vai pintar de amarelo. Na atividade 13, parece uma repetição da atividade acima, mas não é. Então, vai estar dizendo assim, conte da atividade acima a quantidade de objetos que podem ser usados para cortar alguma coisa. Aí a criança vai olhar lá, quais objetos podem cortar alguma coisa? Que coisa? Qualquer coisa. Quais que podem ser usados para cortar? Com a ajuda de um adulto, encontre e pinte de azul o número correspondente a esta quantidade. E pinte de amarelo os demais números. Então aqui a criança vai chegar no número, que é o número de objetos que cortam alguma coisa, pinta esse número, é a mesma coisa. Você pode pedir para ela ou mostrar para ela se ela não conseguir chegar. E os números que sobrarem, pinta de amarelo. E a última atividade, é assim em branco mesmo, ali a folha, está dizendo assim, desenhe o seu brinquedo favorito no espaço abaixo e deixe-o bem colorido. Vocês podem ver, então, que as atividades elas são um pouco cansativas para a criança, então não façam tudo de uma vez só, tá? Elenquem 2 ou 3 dias, ou todos os dias, de repente, da semana, para a criança fazer as atividades. Então, na sexta-feira da próxima semana, que é no dia 26, vocês têm que devolver as apostilas prontas. Tanto essas aqui que a gente fez os vídeos, quanto a dos professores de atividade. E qualquer dúvida, vocês podem me chamar lá no chat privado do WhatsApp ou também no grupo. Então, pessoal, essas foram as atividades dessa semana. Curta o vídeo se você gostou. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho. Até a próxima aula. Tchau! Estação